Saudações pessoal, mais uma vez aqui Fernandes a trazer mais um vídeo para poder partilhar com todos vocês. É sempre um prazer dizer que vamos falar um bocadinho das línguas, que é um tema que eu tenho estado sempre a martelar, que é importante aprender novos idiomas, né? Como aprender um novo idioma. Se você tem estado a encontrar dificuldades em aprender um idioma, então fica comigo até o fim que eu vou te dar algumas dicas de como você estudar uma língua nova, como tem que fazer para poder aprender o idioma. Porque o processo do aprendizado é sempre difícil para todos nós. Aprender uma língua, sobretudo uma língua que não conhecemos. Você fala português e tem que aprender a falar o inglês. Você fala português e tem que aprender a falar o chinês. Parece uma coisa do outro mundo. Mas é que se as outras pessoas conseguem, também você consegue. Ou seja, se espelha sempre. Veja, não, ele conseguiu, fala hoje. Como é que ele fez para conseguir? Então você se espelha em alguém que já conseguiu, alguém que já tem um resultado, alguém que já estudou, que já fala. Por exemplo, no meu caso, eu estou aqui, eu falo, para além do português, também falo outras línguas, falo inglês, fluente, falo um bocadinho de francês, falo italiano de forma fluente. O espanhol eu entendo um bocadinho porque 70% praticamente do vocabulário espanhol é semelhante ao português. Pronto, dizer que toda língua é necessário que a gente estuda, e esse estudo, o método pode ser se calhar de forma individual, ou então pode ser você ir para uma escola. Se você vai para a escola, é bom que você vai para a escola, sim, porque você vai poder aprender os verbos no presente, no passado, no futuro, e como empregar as palavras de forma correta. Se você aprender na rua sem ninguém te ensinar, você até vai aprender a falar. Mas você vai falar em alguns casos que nem uma criança, né? Porque você não conhece às vezes como usar as palavras ou em que tempo, e se é um verbo no presente, você em alguns casos vai querer usar no passado, no futuro, enfim, vai fazer uma série de confusão. Mas você, quando você estuda, então você consegue mais ou menos entender os vocabulários e como poder empregar de forma certa e correta. Então dizer que estudar uma língua é um processo que você precisa focalizar-se, precisa ter um método, precisa todos os dias criar um tempo, pelo menos 30, 40 minutos ou se calhar uma hora, não sei como é a tua rotina do dia, mas você tem que ter uma disponibilidade que é para dizer que agora é minha hora de me concentrar para estudar, eu tenho que estudar isso, eu tenho que aprender isso. Tem que haver um desafio dentro de você mesmo. Dizer que você tem que aprender, você vai conseguir. Você, uma autodeterminação, dizer que, olha, eu tenho que estudar, está difícil, mas se outros aprenderam, também posso aprender. Então, é necessário que você estude o vocabulário. Pelo menos aí, todos os dias, se você estuda sozinho, mesmo que você vai à escola, mas também é necessário que você faça um trabalho de forma individual, porque o professor na escola, o professor decide. Na sala de aula, o professor é que traz a lição que ele tem que ensinar, que ele tem que dizer que olha, vocês têm que estudar isso. Mas se você desenvolver métodos de autoconhecimento, que você estuda sozinho, então você vai poder estudar de forma livre e de forma responsável, sem ninguém estar aí a dizer que não tem que estudar isso. Quer dizer, a matéria que o professor dá na escola é bom, você aumenta, que ajuda você a estudar. Mas também se você vê vídeos no YouTube, tem alguns vídeos que ensinam, tem alguns filmes que sem legenda, você vê da língua que você está estudando, se é mandarim, que é a língua chinesa, se é o espanhol, se é o francês, se é o inglês, eu não sei qual é o idioma que você está aprendendo, se é a língua portuguesa, etc. Mas tudo é possível, você consegue. Se outros conseguiram, você também é capaz. Então não olha limites, porque às vezes os limites são bloqueios mentais que nós criamos. Os limites são bloqueios que cada um de nós cria. E esses bloqueios pensa que é você que está criando. Então esses bloqueios só te limitam mesmo a você. Se você aprender essa língua, o único que sai a ganhar é você. Porque toda língua é importante. Toda língua que seja, não sei qual seja a língua, é importante. Porque o objetivo fundamental da língua é a comunicação. Se você aprender um idioma, uma língua qualquer, você vai poder se comunicar com as pessoas, vai poder O que a gente comunica? A gente comunica sentimentos, a gente comunica emoções, a gente comunica desejos, a gente comunica necessidades, enfim, a comunicação. E a comunicação é uma coisa que é presente
praticamente no nosso dia cotidiano, em todos os nossos afazeres. Ela está presente até quando a gente está quieto, quando a gente está calado, sem falar nada, a gente tem uma expressão, a gente transmite uma mensagem, até o silêncio. Então dizer que toda língua é importante, mas existem línguas que são chaves, que é uma língua que se calhar você vai no meio, você fala uma língua e você vai no meio que é necessário você se comunica com essas pessoas. Então dizer que o processo de aprendizado, estudo de palavras, pelo menos aí 70 ou 50 palavras por dia, vocabulário, e depois tenta juntar as palavras. Juntar, você sabe que isso é lâmpada, sabe que isso é uma lapiseira, sabe que isso é um bidão, sabe que isso é um telefone. Encontra verbos, formula uma frase, como pedir, na língua que você já fala, na língua que você já domina. Então você cria uma frase, formula a frase e não tenha medo de errar, porque é errando que a gente se aprende. Às vezes a gente tem vergonha de dizer, não, mas vou falar, eu fico com vergonha porque as pessoas vão ver o meu inglês não é bonito, as pessoas vão ver o meu francês não é bonito. Não, você tem que dizer que eu sou capaz. Mesmo que você fala mal, fala, porque a gente melhora a nossa retórica, que é a arte de articular palavras, falar, quando a gente fala. A gente melhora a nossa escrita quando a gente escreve. Então, se você escreve pouco, você não consegue melhorar a sua caligrafia. A caligrafia melhora-se escrevendo, lembra-se disso, tá bom? Então, dizer que escreva, leia livros, se você consegue ler livros, se você pode, é importante. Conseguir não seria a palavra ideal dizer que se você consegue, não, você consegue ler. Mesmo que você leia pouco, mesmo que você leia mal, leia. Escreva, porque quando você escreve, o nosso cérebro faz uma fotografia, o nosso cérebro memoriza aquelas frases. Então é importante que você acredite sempre que tudo que a gente quer, a gente consegue, mas você tem que ter responsabilidade de você mesmo. Porque se você aprender essa língua, o único que sai a ganhar é você. Se você não aprender, também o único que sai a perder é você. Então essa decisão tem que ser sua. É uma coisa pessoal, é uma coisa que você tem que levar a sério, você mesmo. Acreditar em você, dizer que não, você consegue. Aliás, isso funciona em tudo que a gente faz. Tudo quanto a gente canaliza a energia, tudo quanto a gente põe energia positiva, a gente se lança, a gente se dedica, é impossível a gente não ter resultado. Mas eu estou falando em todos os campos praticamente. Às vezes a gente não tem resultado daquilo que nós queremos, porque às vezes nós não metemos energia naquilo. Nós queremos, se calhar, fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, se a gente tiver foco, objetivo, e trabalhar naquilo, é quase impossível que a gente não tenha resultados. Há quem diga que tudo que se pratica funciona, ou seja, tudo que a gente põe em prática, que a gente se dedica, que a gente tira tempo para aprender, tira tempo para ler, tira tempo para exercitar, você aperfeiçoa, não tem como. Então dizer que o processo de aprendizado de uma língua requer, sobretudo, força de vontade. Se houver força de vontade em você, então não vai ter limites. Não vai ter limite, mas eu não consigo ler, mas eu não consigo estudar, mas eu não estou a ter tempo. Não, tempo a gente cria. Cada um de nós tem os seus afazeres. Aliás, é bonito que a gente tenha os nossos afazeres, porque é mesmo a diversidade da vida. Porque aquilo, a mente vazia é oficina de Satanás. Quando a nossa mente não se ocupa, então a nossa mente está vaga, a nossa mente está vazia. E quando a gente está vazia, a mente, então a gente preenche com coisas fúteis, com coisas banais, com coisas que não nos ajudam a crescer. Mas quando a gente ocupa a nossa mente lendo, por exemplo, a gente está focalizado na leitura, a gente está focalizado, não, eu estou aqui, eu tenho que aprender essa língua, eu tenho que aprender esse idioma. Falo do idioma, falo da língua, mas também pode ser uma outra coisa que você está a estudar, se calhar é carta de condução ou escola de condução. Pode estar, se calhar, fazer um processo completamente diferente, mas eu estou a falar sempre o processo do aprendizado, que é sempre a arte de aprender. Que a gente aprende hoje, aliás, a gente não consegue ter domínio de todas as coisas. Você pode ser bom em alguma coisa, mas tem coisas que você, se calhar, você não vai bem. Aliás, é necessário que a gente conheça
as nossas fraquezas, nossos pontos de força, nossos pontos de fraqueza. Você dizer, não, eu tenho facilidade de aprender nisso eu sou bom. Você fazer se autoavaliar, sem ninguém te avaliar, você mesmo fazer essa autoavaliação. Dizer que não, eu sou bom nisso. Mas nisso aqui eu acho que tenho estado a encontrar algumas dificuldades, eu tenho que trabalhar mais nisso. Mas como é que você vai conseguir descobrir esses gatilhos? Em que você é bom, em que você tem que melhorar, tem que trabalhar mais? Necessário que você se autoconheça. E esse também é um estudo que você tem que fazer. Então, pessoal, mais uma vez eu tenho estado a trazer esses temas aqui, esses vídeos. A intenção é partilhar conhecimento. Eu quero que vocês entendam de uma forma positiva e dizer que não sou perfeito, não. Também tenho os meus desafios, tenho as minhas lutas. Aliás, sou um ser humano como você, como todos nós somos. Mas a intenção é que motivar, a intenção é dizer que as dificuldades são boas porque elas também nos capacitam. As dificuldades são boas porque elas nos automotivam. Que é para a gente acreditar em nós, acima de tudo acreditar em Deus. Pessoal, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você tem estado a gostar dos temas que eu tenho estado a trazer, não te esqueça, põe um like aí, que é para dar um incentivo aqui no irmão, que o irmão tem estado a precisar. Então dizer que, mais uma vez, se realmente você quer aprender uma língua, é necessário que todos os dias você estude palavras. Crie um vocabulário. Estuda pelo menos 50 palavras por dia. Memorize essas palavras. Procura decorar essas palavras. Estar a repetir sozinho palavra. Isso aqui é copo. Isso aqui é garfo. Isso aqui é uma lâmpada. Isso é uma cadeira. Isso é mesa. Isso aqui é um livro. Na língua em que você quer aprender. Decora palavras. Depois que você começa a decorar palavras, então começa a formular frases. Porque uma criança tem facilidade de aprender, estudos indicam, uma criança dos 0 até os 7 anos tem facilidade de aprender 3 ou 4 línguas simultaneamente. Mas o vocabulário de uma criança é um vocabulário completamente limitado, porque a criança não conhece muita coisa como nós conhecemos. O nosso vocabulário é já um vocabulário gigantesco, rico, que a gente já conhece nossas palavras, muitas palavras. Mas dizer que as palavras que nós conhecemos é na língua materna que nós dominamos. Se é o português que você fala, um outro idioma, então você conhece esse vocabulário naquela língua. Agora, você vai falar um outro idioma que você vai aprender, então você tem que procurar entender essas palavras no idioma que você está aprendendo praticamente. Mas é necessário que você decore aquela palavra e você entender que essa palavra significa cadeira, essa palavra significa mesa, essa palavra no idioma em que você está aprendendo. Fazer um esforço, fazer um exercício. Isso vai ser bom para sua mente, porque você estará a exercitar a tua mente. Isso vai ser bom para você, porque você vai se sentir uma pessoa que consegue aprender. Depois que você realizar esse sonho de aprender essa língua, então você vai se sentir também realizado, porque quando nós conseguimos alcançar os nossos objetivos, então nós nos sentimos fortes, nos sentimos realizados, uma sensação de bem-estar, uma sensação de uma conquista. Que às vezes a conquista não é só conquistar coisas grandes, conquistar um carro, comprar uma casa, comprar bens materiais, mas as conquistas também são essas conquistas assim no fórum pessoal, conquistas que são conquistas nossas assim de fórum pessoal, você dizer, poxa, eu lutei tanto para isso e consegui. São, mais uma vez, meus amigos, aqui o vosso irmão imigrante. É um vídeo mais aqui no canal. Muito obrigado pela atenção. E estamos juntos. Aquele abraço. Deus ama a todos nós. Até a próxima.